Olha, o nosso tema é Seja um discípulo, faça um discípulo, que é o tema do ano, que está aqui atrás de mim. E talvez um dos livros bíblicos que melhor expresse a vida do discípulo em Cristo seja justamente a carta aos Colossenses, que nós vamos começar a estudar hoje pela manhã. Nos domingos pela manhã nós vamos fazer uma série de mensagens e reflexões sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu peço que, por favor, então, você abra a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Colossos. Deixa aí a sua Bíblia abertinha, que daqui a pouco a gente vai ler os primeiros versículos da carta. Mas antes eu gostaria de dar algumas explicações sobre a carta aos Colossenses, que são importantes para a gente entender o que é que Paulo vai fazer aí, tá bem? Olha, Colossos era uma cidade que ficava no Vale do Rio Lico. O Rio Lico era um dos rios mais importantes daquela região da Frígia. A região da Frígia é exatamente onde fica hoje, mais ou menos ali, o oeste da Turquia. Então, se você tem o mapa mundi na cabeça, você se lembra lá, onde fica a Turquia, onde hoje é a Turquia, ficava ali a região da Frígia, e onde passa o Rio Lico, banhando a cidade de Colossos, banhando a cidade de Laodiceia, banhando a cidade de Hierápolis. Eram as três cidades mais importantes ali do Vale do Rio Lico. Era Laodiceia, que é uma igreja que inclusive recebe uma carta do autor do Apocalipse, nas chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Uma das igrejas é a igreja de Laodiceia. Hierápolis era uma outra cidade desse vale muito importante, e Colossos. O apóstolo Paulo escreve então uma carta para a igreja de Colossos e pede nessa carta que também a carta seja lida pela igreja de Laodiceia. Essa informação é importantíssima, porque a gente já entende como é que circulavam essas cartas do Novo Testamento. Em grande parte das vezes, uma carta era escrita para uma igreja, mas ela circulava. A gente não tinha papel, não tinha facilidade de fazer cópias. As cópias eram muito caras, era tudo feito em papiro ou então em pergaminho. Nessa época ainda era muito usado papiro. Algumas pessoas usavam pergaminho, mas pergaminho vai se popularizar um pouco mais tarde. E essa produção da escrita no papiro era muito cara. E não havia condições de ficar se tirando cópia. Então o que fazia? A igreja lia e ia passando para outra igreja. Essa igreja lia, passava para outra igreja. Por isso que a gente não tem nenhum manuscrito original. Eles foram se perdendo, foram se desgastando. Já no final do 2º século não existia mais nenhum manuscrito original. A gente só tinha cópias. Então esse manuscrito escrito por Paulo perdeu-se, como todos os outros. Não há nenhum livro do Novo Testamento em que tenhamos um manuscrito original. A gente só tem as cópias mais antigas, que datam aí do século IV. O manuscrito mais antigo que nós temos do Novo Testamento do século IV está guardado lá no Vaticano, é o chamado Códice Sinaítico, que foi encontrado no Monte Sinai e foi guardado no mosteiro de Santa Catarina. O pessoal que foi com a gente para Israel está lembrando aí que a gente passou lá na base do Monte Sinai pelo mosteiro de Santa Catarina. Foi lá que esse manuscrito do Novo Testamento ficou guardado durante séculos e foi descoberto só no final do 4º século. E hoje está lá como uma das exposições mais importantes no Museu da Inglaterra, que comprou do czar da Rússia em 1808. Se não me falha a memória, também não posso lembrar de tudo. Bom, Colossos era uma cidade muito famosa antes de Cristo, mas como era um lugar de muitos terremotos, houve um terremoto muito sério naquela região,
que danificou tremendamente aquelas 3 cidades, tanto Colossos, quanto Laodiceia, quanto Hierápolis. Laodiceia e Hierápolis conseguiram se recuperar, mas Colossos nunca mais foi a mesma. Se tornou uma espécie de Campos dos Goitacazes, lá do Vale do Rio Lico. Uma cidade meio abandonada, né? Meio encravada. Mas era uma cidade comercialmente importante durante um tempo, produtora de lã. Colossos tinha tanto um rebanho muito grande de ovelhas e era feito roupa. A produção têxtil era muito importante em Colossos, como também a tintura dessas roupas. A cidade era uma espécie de cidade de modelos, de desfiles de moda, sabe? Não com essa sofisticação toda que a gente tem ali, mas tinha lá talvez as suas Giseles Bündchen, e eles vendiam muita roupa, e era uma cidade muito conhecida pela maneira como tingia essas roupas coloridas e etc. A igreja de Colossos não conhecia Paulo, porque não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos. Paulo nunca nem tinha visitado a igreja de Colossos. Ele diz na carta aos Colossenses que gostaria talvez de um dia conhecê-los. Quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras, que quando Paulo escreve a carta estava com ele lá. Onde é que Paulo estava? Paulo estava em Roma. Há quem ache que ele estava em Cesareia, que foi uma outra prisão. Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia antes de ser transferido para Roma. Mas a maioria dos estudiosos acredita que Paulo estava em Roma. Por quê? Porque junto com a carta aos Colossenses, Paulo escreve a carta a Filemão. Quem estava preso com Paulo em Roma era Onésimo, o escravo de Filemão que tinha fugido e que tinha sido preso, que Paulo havia evangelizado, e agora Paulo escreve uma carta para Colossos e uma carta para Filemão, que é a carta que vocês conhecem, pedindo para Filemão receber Onésimo de volta, perdoado, que ele havia se convertido, havia se arrependido de tudo que fizeram. Onésimo fugiu do seu senhor Filemão e levou uma parte em dinheiro, mas aí conheceu o evangelho e Paulo o recomenda de volta para Filemão. E aproveita e manda Tíquico enviar uma carta para Colossos também. Então parece que Tíquico foi o portador das 2 cartas. Paulo tinha muitos ajudadores e cooperadores. Com ele lá estava Epáfras. Com ele lá estava João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. E com ele lá estava Tíquico. Como Paulo, no final da carta aos Colossenses, diz lá, eu estou escrevendo essa saudação final de próprio punho, parece que ele só escreveu de próprio punho o final da carta, o resto ele ditou. E se ele ditou, provavelmente foi o Epáfras ou Tíquico que foi escrevendo para ele enquanto ele ditava, e Tíquico leva a carta para a igreja de Colossos. Por que Paulo escreveu uma carta para Colossos? Eu tenho dito a vocês que nas escrituras nada se perde. Esse processo de escrever era algo muito caro, e uma pessoa não ficava escrevendo à toa. É igual fotografia. Eu estava dizendo isso aqui quarta-feira. Lembram do tempo? Tempo bom aquele, que tinha filme, que a gente selecionava bem as fotos que tirava. Vinha um filme de 24, lembram disso? Não, tinha de 12, é que eu não existia nessa, mas tinha de 12, tinha de 24, tinha de 36, tinha até um outro de 48, às vezes, né, Utaí? O Utaí que é o nosso fotógrafo oficial aí. A pessoa, para tirar uma foto, tinha que pensar 10.000 vezes. Para não errar, para não perder, porque era muito caro. Um carretel de filme daquele lá era muito caro. Revelar também era caro, né? Então você... Não era igual hoje, essa coisa horrorosa, né? Todo mundo fica tirando de tudo, né? Não, você pensava direitinho, enquadrava, selecionava, vamos ver o que acontece e tal. Então hoje você escreve aqui, rasga o papel, joga fora, escreve aqui, rasga, joga fora, manda e-mail e tal. Naquele tempo, você gastava uma fortuna para escrever uma carta. Tinha que comprar o papiro, que não era barato. Tinha que produzir a escrita, não era um processo barato. Tinha que enviar esse negócio, não era nada barato.
Então nada se perde, porque nenhuma palavra foi colocada ali por acaso. O apóstolo Paulo, para cada carta que ele escrevia, ele pensava muito, ele primeiro estruturava a carta, o que ele ia fazer. Por isso que as cartas de Paulo são todas estruturadinhas. A primeira parte fala sobre doutrina, a segunda parte sobre como é que a gente deve viver à luz dessa doutrina que a gente aprendeu. Ele estruturava tudo isso, e depois de muito bem pensado, é que ele mandava escrever, ou ele mesmo escrevia. Então, quando Paulo escreve a carta aos Colossos, tem um motivo. Ele não escreve, estou escrevendo para saber como é que vocês vão indo. Não existia isso, não tem como. Eu estou escrevendo, é como, por exemplo, o pessoal fala de Filipenses. Filipenses é a carta da alegria. Paulo está escrevendo para dizer que está muito alegre na prisão. Bobagem. Ninguém escreveria uma carta para dizer, olha, eu estou muito alegre na prisão, tá bem? Porque é muito caro. Paulo escreve a carta aos Filipenses por motivos gravíssimos, que a gente, quando estuda a carta aos Filipenses, vê e nota. A mesma coisa para Colossos. Paulo escreve a carta aos Colossenses por questões gravíssimas. Quais eram essas questões? Primeiro, os falsos mestres, que estavam distorcendo a palavra. Muito especialmente porque eles criaram uma espécie de sincretismo religioso. Misturaram o legalismo judaico, tiraram do judaísmo o legalismo judaico, tiraram de uma filosofia da época chamada gnosticismo, ou um ensaio de gnosticismo, uma espécie de pré-gnosticismo, ou umas questões filosóficas que não tinham nada a ver com a mensagem do Evangelho, e ainda juntaram coisas de religiões orientais. Colossos era caminho ali. A Turquia, vocês sabem, a grande crise de identidade da Turquia, o que é? Está exatamente entre a Ásia e a Europa. A Turquia não sabe se ela é europeia ou se ela é asiática, mas era a mesma coisa ali com a região da Frígia, caminho entre Oriente e Ocidente. Então essas influências orientais todas passavam por ali. Aí aqueles falsos mestres que achavam bonito isso, bonito aquilo, eles diziam, como é que eu posso aproveitar tudo de uma vez? Faziam um saco de gato e faziam uma bagunça ideológica. E estavam influenciando os membros da igreja de Colossos, afastando os membros da igreja de Colossos da mensagem essencial do Evangelho. O sincretismo, a misturada das ideias religiosas. Esse era o primeiro problema que estavam vivendo lá. O segundo problema é que essa misturada de ideias religiosas estava tornando os colossenses nos frouxos morais. A palavra é exatamente essa. Nos frouxos morais. Perderam a firmeza ética, o convívio ético, o convívio moral, e se transformaram nos frouxos morais, sendo influenciados por qualquer tipo de ideia moral ou não moral, por qualquer tipo de falta de ética, por qualquer tipo de modismo. Uns frouxos morais. Claro, uma igreja, quando começa a perder a firmeza doutrinária, a segunda coisa que acontece logo em seguida é que perde a sua firmeza de princípios morais. Uma pessoa que deixa de conhecer a palavra, ela se torna num frouxo moral. O frouxo moral. Quanto menos palavra de Deus eu conheço, mais frouxo moral eu sou, mais uma geleia moral eu sou. Quanto menos palavra de Deus eu conheço, mais eu sou influenciado. Quanto menos palavra de Deus eu conheço, mais eu sou levado por qualquer vento de modismo que aparece. Um frouxo na palavra é um frouxo na moral. Um frouxo na palavra é um frouxo na ética. Não tem por onde. E aí o que o apóstolo Paulo faz? Não, então a gente tem que... Epáfras traz essas notícias de Colossos. Foi a igreja que Epáfras organizou. Epáfras tinha um carinho muito especial para Colossos. Traz essas notícias para Paulo, preocupado, muito preocupado. Paulo diz, não, vamos dar um jeito nisso. Ele que tinha autoridade apostólica. Então diz, então eu vou escrever para lá e vamos tentar consertar aquela bagunça. E aí começa a escrever a carta aos Colossenses.
exatamente para dizer o seguinte: como é que um discípulo do Senhor Jesus tem a sua vida em Cristo? Quando a nossa vida está em Cristo, como é que as coisas acontecem? O que é que muda? O que é que transforma? E principalmente, quando a gente tem a vida em Cristo, como é que a gente preserva o ensino da palavra para que ela não se distorça, para que ela não se desmaterialize, para que ela não se pulverize, para que ela não se dissolva? Como é que eu faço para ser um firme seguidor de Cristo e não um frouxo doutrinário e nem um frouxo moral? Porque o Senhor Jesus não precisa de frouxos doutrinários, nem de frouxos morais. Ele precisa de pessoas que estejam caminhando com firmeza no caminho do Evangelho. É disso que o apóstolo Paulo vai tratar na igreja de Colossenses. Eu convido vocês a abrirem a carta de Paulo aos Colossenses, e nós vamos hoje ler a saudação que o apóstolo Paulo vai fazer aos Colossenses, e só nessa saudação a gente já encontra diversos elementos importantes para que o Senhor nos livre da frouxidão doutrinária e nos livre da frouxidão moral e nos tornemos firmes seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, leia aí na sua Bíblia a saudação do apóstolo Paulo, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que estava também com Paulo, aos santos e fiéis, aos santos e fiéis, aos santos e fiéis, vejam, firmeza moral aos santos e firmeza doutrinária aos fiéis, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz, da parte de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É claro que tinha muita gente que questionava a autoridade de Paulo como apóstolo. Ele não tinha sido um dos 12, ele não tinha andado com Cristo. A carta em que Paulo mais defende a sua autoridade apostólica é 2 Coríntios, porque os coríntios renegavam a autoridade de Paulo. Uma outra carta em que ele defende com firmeza a sua autoridade apostólica é Gálatas, narrando todo o processo da sua conversão e de como ele começa o seu trabalho apostólico. São assuntos que, se a gente for por esse caminho, nós vamos gastar algum tempo aqui só nisso, mas para nós aqui o que importa é o seguinte: aqui temos o autor se apresentando, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ele não foi eleito apóstolo por Pedro, ele não foi eleito apóstolo pelos 12, os 11 que sobraram depois de Judas, quando Judas morreu, se reuniram no início do livro de Atos para escolher o substituto de Judas. Eles escolheram Matias. Matias foi escolhido pelos 12, pelos apóstolos. Matias foi eleito pelos apóstolos. Matias era apóstolo porque os apóstolos quiseram elegê-lo apóstolo. Mas o apóstolo Paulo não. Ele não foi eleito pelos apóstolos. Ele não foi eleito pela igreja de Jerusalém. Isso Paulo diz do início ao fim: eu sou apóstolo por vontade de Deus, ele interceptou meu caminho. Eu estava indo matar cristãos, eu estava perseguindo a igreja, nem passava pela minha cabeça me envolver com nada disso. Ele interceptou do caminho, meu caminho, ele me derrubou. Ele que perguntou o que eu estava fazendo, ele se apresentou e disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Depois daquela experiência eu me retirei por 3 anos para as regiões da Arábia, onde eu fiquei ali 3 anos refletindo sobre aquilo que havia acontecido comigo. Depois comecei a pregar o evangelho em Damasco, que era uma cidade da Síria.
E depois de começar a pregar o evangelho em Damasco, 14 anos depois, só 14 anos depois, é que eu voltei a Jerusalém. 14 anos depois eu vou me encontrar com os apóstolos, depois de já estar 14 anos na estrada. Não fui ordenado pelos apóstolos, não fui ordenado pela igreja de Jerusalém, eu fui ordenado diretamente pelo Senhor. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus. E se vocês estão dizendo que só vale ser apóstolo se andou com Jesus, e se viu Jesus ressuscitado, eu vi Jesus ressuscitado, ele se apresentou a mim, ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então eles não tinham por que duvidar da autoridade apostólica de Paulo, ela veio de Deus. Nesses dribles que Deus faz à igreja institucional, porque eu tenho para mim que a escolha de Deus foi Paulo e não Matias. A gente chega lá em Apocalipse, tem lá as 12 colunas que significam os 12 apóstolos. Se Matias entrou no grupo e Paulo também entrou no grupo, você já tem 13 apóstolos, então tem uma coluna sobrando ali. No meu entender, Deus não concordou com a escolha dos apóstolos, com a escolha de Matias, porque Deus já tinha outros planos. Deus diz a Ananias: vai, pega Paulo e leva com você, porque aquele é um vaso escolhido. Eu não tenho nenhuma dúvida de que abaixo do Senhor Jesus Cristo, o grande sistematizador da fé cristã é o apóstolo Paulo. Não encontramos e nem encontraremos na história da igreja alguém que tenha tido tanta autoridade e que tenha influenciado tanto a sistematização da fé cristã como o apóstolo Paulo. É esse que está escrevendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Está com Timóteo, ele diz: eu e Timóteo, era seu inestimável companheiro. Timóteo conheceu o apóstolo Paulo numa das suas viagens missionárias, e a partir de lá começou a apoiá-lo. Se torna um convívio extremamente útil, porque o rapaz era interessado, envolvido. É importantíssimo a gente ler aqui como é que Paulo divide o trabalho. Ele não queria fazer tudo sozinho. Ele não achava que ele era o superstar, não. Ele dependia dos seus copiadores, ele dependia dos seus colaboradores. Em cada carta que ele escreve, ele faz uma lista de gente que cooperava com ele, que colaborava com ele. Ele entendia que servir ao reino é uma questão de coletivo, de grupo. Ninguém consegue servir ao reino de Deus sozinho. Ele está lá com Timóteo, Timóteo está ao lado dele. Eu e Timóteo estamos escrevendo a vocês. Em seguida, o apóstolo Paulo identifica os seus destinatários. Quem são eles? Os santos e fiéis irmãos em Cristo. Nessas duas palavras, nós temos talvez a definição mais precisa, mais essencial, mais precípua, mais amagal do que é uma igreja. O que é uma igreja, se não formada de santos e fiéis? Não santos naquela ideia que a gente tem dos santos perfeitos nos altares. Porque a palavra santo significa os que foram separados para glorificar a Deus. Você separava uma cadeira, santificava uma cadeira para o templo. Ela era uma cadeira que ia ser usada para glorificar a Deus. Você separava uma ovelha para oferecer. Aquela ovelha, ela era santificada, ela era separada para ser oferecida ao Senhor. Você separava o santo dos santos, que era o lugar onde só o sumo sacerdote entrava. Era o lugar mais separado de todos. O santo é aquele que mudou sua vida. Corria para o pecado e agora corre do pecado. Ele peca, mas se sente tremendamente mal como peca. Mal, ele não consegue nem dormir quando peca.
ele tem ojeriza do pecado, ele peca, porque ainda está na batalha entre carne e espírito. Mas a sua consciência é extremamente sensível, ele logo descobre que pecou, e se não sabia que pecava, ele descobre logo. Porque agora está em outra. O santo é aquele que está em outra. A igreja é o lugar que reúne, ou deveria reunir, pessoas que estão em outra, que não estão mais naquela. Aquela já era, aquela já foi, eu agora estou em outra. É o que eu estava dizendo para um rapaz que eu estava evangelizando e dizia que o maior problema deles era a droga por causa do barato da droga. Eu dizia: rapaz, você quer um barato maior do que fazer parte do Espírito Santo? Deixa eu dizer uma coisa, eu falei para ele: deixa o Espírito Santo entrar na sua vida e você vai experimentar cada barato que você nem imagina, que vai superar qualquer outro barato que você está experimentando aí nesse cigarro de maconha. Não tem barato maior que o Senhor Jesus. O que a gente sente nesse processo de santificação, com o Espírito Santo santificando a vida da gente, não se compara com o que as pessoas fazem, porque é outro barato. O apóstolo Paulo diz: vocês estão em outra. E talvez só continuem sentindo prazer nas coisas que sentiam porque vocês não pularam para outra com os dois pés, pularam apenas com um. Mantém um pé aqui e um pé lá, por isso que ainda estão divididos. Pulem com os dois, e não sentirão mais saudade daquilo que faziam. Não haverá mais saudade, não há saudade do que fazíamos quando os dois pés estão fincados no Evangelho. Santos e fiéis. O que é uma pessoa fiel? É uma pessoa comprometida. O que é que um cônjuge espera do outro quando diz: eu quero que você me seja fiel? Que você seja comprometido comigo. O que é que um sócio espera do outro quando faz uma sociedade? Eu quero que você seja fiel à nossa sociedade. Que seja comprometido com aquela sociedade. O que é ser comprometido com uma coisa? Todas as coisas da sua vida têm a ver com aquele compromisso. Simples assim. Fiéis significam aqueles que têm compromisso com o Senhor Jesus. Não é fé que todo mundo tem. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. O diabo está cheio de fé. Não é isso que Tiago diz? Você tem fé que Deus existe? O diabo também tem, ele sabe. Você tem fé que Deus é poderoso? O diabo também tem fé no poder de Deus. Você tem fé que Deus é um só? O diabo tem fé nisso, ele sabe. E o inferno está cheio de demônios, cheios de fé. Fé é o que não falta nesse mundo. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é da fé que se compromete com o reino, com a ética, com a conduta, com o estilo de vida. Fé que muda a vida, fé que muda caráter. Fiéis a uma nova maneira de ser. Essa é a fé que salva. A fé verdadeira que alguém tem em Jesus é a fé que leva a uma nova vida, e ele se compromete com essa nova vida, tem uma nova vida, uma nova maneira de andar, uma nova maneira de ser, é comprometido com ela. O que é uma igreja? Uma igreja é formada por santos e fiéis, o resto é balela. O resto é membro de igreja. E para ser membro de igreja, você ser santo e ser fiel, pode ser membro de qualquer clube. Pode ser membro de qualquer clube. Clube dos criadores de peixes japoneses de aquário. Pode ser. Você vai dar uma contribuição mensal, você vai participar dos encontros. Eles têm os encontros deles para falar das coisas que interessam. Vamos falar de peixinhos japoneses. Aí todo mundo falando de peixinhos japoneses. Eu quero dizer para vocês como é que os peixes japoneses mudaram minha vida. Depois que eu comecei a me dedicar aos peixes japoneses, eu sou uma nova pessoa. Eu não consigo pensar em outra coisa, eu só penso em peixes japoneses. Tá bom. E aí, como é que eu crio um peixe japonês? Vamos ver na nossa Bíblia. Abram aí, por favor, o Manual de Criação dos Peixes Japoneses, capítulo tal, está aí. Troque a água todo dia, senão seus peixinhos japoneses vão morrer. Está aqui escrito. Meus queridos irmãos de peixes japoneses,
O manual está dizendo que nós devemos trocar a água do peixe todo dia, senão eles morrem. Concordam? Sim, concordamos. Os que estão aqui decididos a mudar a água do peixe todo dia do seu aquário, levantem comigo a sua mão. E eles levantam. Então vamos embora para casa, porque nós estamos saindo daqui decididos a trocar a água do peixe todo dia. Qualquer coisa pode acontecer. É igualzinho. É igualzinho. O que é que faz a diferença? O que faz a diferença é que um criador de peixe japonês pode aprontar o que ele quiser com a vida dele. O que ele quiser. Pode aprontar todas com a vida dele. Mas aquele que segue a Jesus, não pode. Porque seu estilo de vida é outro. Seu caráter é outro. Seu modo de andar é outro. Santos e fiéis. Uma igreja é formada por santos e fiéis. Ou deveria ser. Sabe uma outra coisa interessante que Paulo diz aí, que tem a ver com isso? Ele diz: eu estou escrevendo a vocês que estão em Colossos e em Cristo. A vocês, irmãos, em Cristo, que estão em Colossos. A preposição é a mesma. Em. Aqui. Vocês estão em Cristo e estão em Colossos. Você está no Rio de Janeiro, mas está em Cristo. Você está em Londres, mas está em Cristo. Você está em Tóquio, mas está em Cristo. O que é que isso quer dizer? Onde quer que você esteja, você tem duas condições. A sua condição circunstancial histórica e aquela condição mais básica e existencial da sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Onde quer que você esteja, na sua condição circunstancial, essa condição circunstancial não anula a condição existencial da sua vida, que é estar em Cristo. E o que é estar em Cristo? Comprometido com Ele. Ele continua dizendo: vocês são santos e fiéis porque estão em Cristo. O que quer dizer esse negócio de estar em Cristo? Que é uma frase que o apóstolo Paulo usa miríades de vezes nas suas cartas. O que é que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa tudo. Tudo. Quer ver? Jesus é o vitorioso, Ele é o vitorioso. Estar em Cristo significa que nós somos vitoriosos com Ele. Jesus é o justo, Ele é o justo. Estar em Cristo significa que nós somos justificados com Ele. Jesus é o Filho de Deus. Ninguém é filho de Deus como Jesus. Por isso que João diz que Ele é Filho de Deus unigênito. Ninguém igual a Ele. Mas nós nos tornamos filhos de Deus quando estamos em Cristo. Jesus é o eleito. Ele é o predestinado. Nós nos tornamos eleitos e predestinados quando estamos em Cristo. É isso que significa estar em Cristo. Muda tudo. Nós só temos alguma coisa porque estamos em Cristo. Só temos a salvação porque estamos em Cristo. Só temos porque Ele é o Salvador. Somos redimidos porque estamos em Cristo. Ele é o Redentor. Isto é que é estar em Cristo. Essa é a nossa condição existencial, essencial. E onde quer que estejamos, estamos em Cristo. Então eu sou santo e fiel onde quer que eu esteja. Nos meus momentos de lazer, eu estou em Cristo, eu não deixo de estar em Cristo. Então o fato de estar em Cristo é que vai definir o que é que eu vou fazer nos meus momentos de lazer. No meu convívio com minha família, eu estou em Cristo, eu não deixo de estar em Cristo. Então o fato de estar em Cristo é que vai definir qual é o tipo de convívio que eu terei com minha família. Nas opções que eu faço para a minha vida, eu estou em Cristo, eu não deixo de estar em Cristo. Então o que eu vou escolher e aquilo pelo qual eu vou optar tem que ser algo correspondente ao fato de eu estar em Cristo. Não tem como anular. Eu estou em Colossos e estou em Cristo. A vocês que estão em Colossos e que estão em Cristo.
Vocês estão numa situação circunstancial aqui. Hoje moram aqui num bairro, amanhã vão morar em outra cidade. Mas em Cristo vocês estão sempre, em qualquer lugar que vocês estiverem. E aí, o apóstolo Paulo faz a saudação que ele inventou. Ele cria uma saudação paulina, que se repete em todas as suas cartas, quando ele usa duas formas de saudação, graça e paz. A palavra graça é a palavra charis no grego. O grego se saudava assim: karen, isto é, saúde para você, prosperidade para você, tudo de bom para você, karen. Quando um grego se encontrava com outro, ele dizia karen. E um judeu, quando se encontrava com outro judeu, ele se saudava como? Shalom. Paz, shalom. Como essas igrejas todas tinham normalmente um grupo de gentios e um grupo de judeus, o apóstolo Paulo criou uma saudação muito dele. Então ele misturava a saudação grega com a saudação judia e criou uma expressão belíssima: graça e paz. Virou até igreja, né? Igreja, graça e paz, né? Graça e paz. Isto é, vocês estão na graça, e porque vocês estão na graça, vocês desfrutam da paz do Senhor. Quer melhor saudação do que essa? Graça e paz. Vocês estão na graça, e porque vocês estão na graça, vocês desfrutam da paz que o Senhor dá. Agora deixe-me só sugerir algumas aplicações de tudo isso, bem práticas para a sua vida. De que maneira essas coisas nessa saudação interferem na nossa vida? Ou de que forma a gente transforma isso aqui numa coisa bem prática para o dia a dia? Como é que a gente vive tudo isso que Paulo está dizendo aqui nessa saudação? Primeiro, de certa forma, as igrejas hoje, talvez até por isso eu tive os meus olhos voltados para essa carta, estão lidando com os mesmos problemas da igreja de Colossos. Hoje, como naquele tempo, nós temos falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, que estão enchendo auditórios com suas falsas doutrinas, com as suas deturpações do evangelho. Temos gente que vai manipulando a fé, cegando as pessoas, distorcendo a palavra. E a palavra de Deus é palavra de Deus, depende da boca de quem sai. A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, porque ele distorce. A palavra de Deus na boca de Balaão não é a palavra de Deus, porque ele distorce. A palavra de Deus na boca de Judas não é a palavra de Deus, porque distorce. A palavra de Deus depende da boca de quem sai. Foi o que a viúva de Sarepta disse para o profeta Elias: eu agora estou reconhecendo que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Não é de qualquer um que fala em nome de Deus que sai a palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo na realidade evangélica brasileira, em grande parte da realidade evangélica brasileira, pessoas que estão caindo nas mãos de embusteiros da palavra, que mal conhecem a palavra e falam as bobagens, as abobrinhas, as bobajadas mais impressionantes que a gente pode ouvir. Foi um problema lá, é um problema hoje. Sabe qual foi outro problema lá, que é problema hoje? O sincretismo religioso, tudo pode. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Ah, religião a gente não discute. Não discute nada. Religião não discute, eu posso não discutir religião, mas a palavra, vou eu deixar um bobão desses aí ficar falando o que entende da palavra? Sem contra-argumentar, enganando um monte de gente. Ah, mas você é preconceituoso. Hoje, todo mundo é preconceituoso.
Hoje, se você tem princípios firmes, é preconceituoso. Não é questão de preconceito, é questão de visão correta do que a palavra de Deus ensina. Esse sincretismo religioso foi feito pela Igreja Católica. Por que a Igreja Católica deu certo? A Igreja Católica nasce no tempo de Constantino. A Igreja Católica Romana nasce no tempo de Constantino. O imperador Constantino oficializa o cristianismo, nasce a Igreja Católica e deu certo, está aí há 2000 anos. Por quê? Por causa do sincretismo. O que a Igreja Católica fez? Pegou o sistema sacerdotal judaico, todo padre é um sacerdote, sacrifica Cristo em cada missa. O sistema sacerdotal judaico pegou o sistema de organização do Império Romano. Diocese era uma coisa do Império Romano. Você dividia o Império Romano em dioceses. E em cada diocese você botava um governador romano. E tinha a escala até chegar o imperador, que sentava no trono, que era o imperador de tudo. A estrutura de montagem romana foi toda absorvida de Constantino e do Império Romano pela Igreja. E a terceira coisa que ela pegou foi o politeísmo grego. Tem um Deus só, mas a gente pode ter vários santos. Até a deusa mais famosa de Éfeso, que era a deusa Diana, conseguiu um lugar especial na doutrina católica. Então, por que deu certo? Você pega e faz um sincretismo. A mesma coisa que o Bispo Macedo fez, com muita inteligência. A mesma coisa. Uma pessoa que vem da macumba se sente bem lá porque você tem elementos que se familiarizam com a macumba. Uma pessoa que vem da idolatria católica encontra lá elementos que familiarizam com tudo aquilo. O sincretismo tem esse poder, mas distorce completamente a palavra. Vivemos hoje problemas de sincretismo religioso muito sério, que quem não conhece a palavra está sendo levado aí igual folha seca. Quem não conhece a palavra é uma folha seca que qualquer sopro leva. Qual é outro problema que nós estamos vivendo hoje? Olha, como eu disse, toda igreja precisa de firmeza doutrinária, conhecimento da palavra, para manter uma conduta digna. E porque a grande parte das igrejas hoje está se afastando do conhecimento da palavra, é claro que a conduta vai se afrouxando. É um problema muito sério. Outra coisa que acontecia em Colossos, que era seríssimo, se diminuía a importância de Cristo. Paulo, no capítulo 1, escreveu a maior cristologia que foi escrita em todo o Novo Testamento, para combater essa ideia de diminuir a figura de Jesus. Hoje, diminui-se a figura de Jesus. Jesus é um filósofo muito bacana. Jesus é um revolucionário espetacular. Jesus é o fundador do cristianismo. Jesus não é nada disso. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o homem, o Deus encarnado, e qualquer coisa menos do que isso, como diz João, vem do anticristo. E todos aqueles que não confessam Jesus como Filho de Deus são anticristos, como o apóstolo João fala, porque Jesus é o Filho de Deus. Então nós estamos hoje vivendo momentos muito semelhantes aos momentos de Colossenses, por isso essa carta se torna importante. Segundo, nós temos uma missão apostólica. Nós não somos apóstolos. Não existem mais apóstolos no sentido de cargo, de função. Não existe. Pode até ter. Um Zé qualquer resolve, eu sou apóstolo. Pode, à vontade, não tem problema. Se faz bem para a vaidade dele, faz. Apóstolo, patriarca, todo-poderoso, pode, usa o título que quiser, mas a função apóstolo não existe mais. O que nós temos hoje é uma missão apostólica. Qual é a nossa missão apostólica? Apóstolo é uma palavra que significa enviado, comissionado para cumprir uma missão. Nós temos a nossa missão apostólica, nós fomos enviados por Jesus. Final de Mateus: ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito. Essa é a missão. Nós não somos apóstolos, mas nós temos uma missão apostólica, como Paulo também tinha. Terceiro, nós não podemos servir sozinhos o reino. O próprio Paulo tinha Timóteo,
O próprio Paulo tinha Epáfras, o próprio Paulo tinha Tíquico, o próprio Paulo tinha Aristarco, o próprio Paulo tinha uma série de colaboradores. Nós não podemos servir sozinhos, como em Lucas capítulo 5, quando as redes se encheram e estavam puxando as redes, elas iam se arrebentando. Então Pedro precisou chamar os seus companheiros para puxarem as redes juntos, porque se Pedro puxasse sozinho, as redes se arrebentariam e os peixes se perderiam. Nós temos que puxar as redes juntos. Não podemos ser só assistentes de culto, auditório de culto, frequentadores de culto. Temos de puxar a rede juntos, temos de fazer a obra juntos. Quarto, Deus não quer santos nos altares, Ele não precisa de santos nos altares. Deus quer santos nas ruas, Deus quer santos entre as pessoas. Deus não quer santos em conventos, não quer santos em mosteiros. Deus quer santos nos lugares da sociedade que precisam ser santificados pela palavra. O que está acontecendo é que alguns estão sendo mundializados e não estão santificando o lugar em que estão. Eles é que estão sendo mundializados. Eles é que estão sendo influenciados pelo maligno. Nós somos chamados para santificarmos o ambiente em que vivemos. Deus quer santos entre as pessoas e nas ruas. Santos nos altares não servem para nada. Quinto, graça e paz são duas coisas que nós devemos experimentar sempre. Em termos práticos, se eu estou na graça, eu tenho que ser gracioso. Isto é, se Deus me perdoou, eu tenho que perdoar. Se Deus foi misericordioso comigo, eu tenho que ser misericordioso com os outros. Se Deus me amou, eu devo amar. Não tem jeito. Se está na graça, você tem que ser instrumento da graça para abençoar outras pessoas. A mesma coisa é a paz. Se você experimenta a paz em Cristo, você tem que ser elemento de pacificação. Por isso Jesus começa as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E por isso o apóstolo Paulo em Romanos diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Se nós desfrutamos da paz de Cristo, em vez de promover maledicência, intrigas, fofocas, nós devemos promover a paz. E por último, não permitamos em nenhum momento, ainda que nos custe muito caro, que Jesus Cristo seja desonrado. Não gosto de piadas sobre Jesus. Não concordo com esquetes sobre Jesus. O que aconteceu com Jesus naquela cruz foi algo muito sério. O lugar que o Senhor Jesus ocupa é muito sério. Não permitamos que diminuam a honra que o Senhor Jesus possui. Nós, os seguidores de Jesus, devemos ser os primeiros a defender, seja qual for o preço que tenhamos de pagar, os primeiros a defender a honra do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele entregou sua vida por nós. Ele não veio porque era obrigado. Ele veio porque Ele quis. Veio porque nos amava. Ele nos tirou do inferno e nos levou para a vida eterna.
Ele nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Ele nos deu uma vida nova. Ele é o sentido de tudo. Ele é a reverência maior que pode haver. A nós, como aos Colossenses também coube, cabe a nós honrarmos o Senhor Jesus com nossas vidas e não permitirmos que Ele seja levado para qualquer outro lugar menor que Ele verdadeiramente ocupa, que é o lugar de Senhor da história e da nossa história.